E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Está começando mais uma live da União de Maricá TV e hoje temos o prazer, a honra de receber um dos maiores talentos da nova geração de carnavalescos aqui do Rio de Janeiro, na verdade do Brasil, né? Porque o Edson está trabalhando em várias frentes aí e o que é muito importante, sempre com temas sensacionais, né? Para ano que vem, o cara só vem com o Martinho da Vila, Clementina, Irocô, e assim, tenho certeza que vai vir aí mais três excelentes carnavais. É com enorme prazer que eu trago para essa entrevista aqui o grande carnavalesco Edson Pereira. Edson, boa noite, obrigado por participar dessa live aqui com a gente na União de Maricá. É um prazer enorme receber você. Boa noite, galera. Boa noite vocês todos aí de Maricá que estão assistindo a gente, acompanhando essa live. Eu me sinto muito honrado pelas suas palavras, até porque como eu sempre digo, não me sinto um grande artista, me sinto um grande trabalhador do carnaval, uma pessoa que luta pela nossa cultura. O carnaval, ele é resiliente, né? De tudo que a gente precisa nessa vida de manifestação, quanto ser humano, quanto brasileiro, quanto preto, quanto negro. Então, é um orgulho muito grande, principalmente esse ano, poder estar fazendo carnavais dignos de respeitar a nossa gente. Então, eu fico muito feliz e muito obrigado pela oportunidade. Não, a gente que agradece você. É sempre um prazer conversar com grandes artistas. Hoje, com a participação, vocês devem estar ouvindo esse barulhinho aí ao fundo. Hoje, com a participação especialíssima da Madalena, que é a arara que o Edson tem. Quando ele fica perto, ela fica em dócil. Ela é minha paixão. Eu ganhei de presente de aniversário e ela, onde eu tô, ela tá. Ela gosta ela gosta mais das câmeras do que eu. Falar em aniversário, queria te parabenizar, que há pouco tempo, esse mês, você fez aniversário, dia Foi 14, não é isso? sexta-feira. Sexta-feira, dia 23. Dia 23, isso. Você fez aniversário, parabéns. Né? Muito Muita obrigado. saúde para você, muita luz nessa tua jornada, que eu acho que isso é fundamental. A importância cultural que você tem para o Brasil é muito grande e eu desejo que esse novo ciclo, né, traga ainda mais coisas positivas para você. Muito obrigado, querido. De verdade, eu agradeço muito. Então vamos lá. Edson, você começou, as coisas não foram tão fáceis assim para você, essa sua trajetória artística, né? Como foi esse início para você? Quais foram as dificuldades que você encontrou nesse início até você se tornar o profissional que é hoje? Então, é o que eu sempre falo, né? As coisas no início nunca é fácil para ninguém. E para brasileiro não é fácil mais ainda, né? Na verdade, nós brasileiros, pobres, vindo da periferia, nordestino, de família muito humilde, né? Eu tive 26 irmãos, né? E o meu pai não tinha estudo, minha mãe não tinha estudo, e não entendia o que era os meus desejos, né? Então não dá nem para culpá-los com relação a isso. Mas eu sou apenas mais um brasileiro que passou por isso. Eu até acredito que tem muitos, mas eu não tenho o mínimo pudor de falar sobre isso, porque eu acho que é, eu sirvo de referência para aqueles que têm um sonho, né? Um sonho de chegar a ser reconhecido como artista, porque no Carnaval do Brasil, o maior espetáculo da Terra, existem apenas poucos carnavalescos, né? E graças a Deus eu faço parte deles, de um deles. Mas assim, eu nunca sonhei sequer em ser carnavalesco. Eu sempre quis muito fazer, sempre quis muito ter dignidade, ser um trabalhador digno, e aí sou apaixonado pelo que eu faço. Acredito que ser carnavalesco é somente mais um título, mas o que importa é a gente
realizar sonhos não só nossos, mas também das pessoas que nos seguem, que curtem, né? Não sou uma pessoa politizada. Tem muitos que até me criticam porque falam que o Edson não fala de política. Eu acho que há que se respeitar, né? O carnaval, para mim, ele sempre foi um sonho de grandeza, né? Não de pequenidade. A gente vive um momento no Brasil pequeno e mesquinho na política do nosso país. Isso não significa que a gente precise falar sobre isso, mas o carnaval tem muitas outras coisas interessantes para falar e eu respeito muito aqueles que falam, porém eu acredito que mereço também ser respeitado por não querer falar de política, porque é uma coisa que me deixa muito dolorido. Eu sou uma pessoa que vivi 6 anos nos Estados Unidos, isso não me faz melhor do que ninguém, porém eu amo esse país. Eu podia estar morando nos Estados Unidos até hoje, me formei lá e escolhi voltar para o Brasil porque eu amo o povo brasileiro, eu amo a minha cultura, eu amo a minha gente, eu amo ser negro também. Então, tudo isso é muito importante na minha vida, né? É mais importante do que tudo, mais importante do que um título de carnavalesco. Então, por isso, eu tento fazer sempre o meu melhor, dar sempre o meu máximo. Não, isso é muito bacana, assim, por todas as lutas também, né, que você teve, você chegar, você conseguir, todas essas dificuldades que todos nós, né, brasileiros pobres, passamos. Tem muita gente que não tem condições, que não conseguem, que não tem oportunidade muitas vezes, é marginalizado, né, mas graças a Deus você teve a oportunidade, você conseguiu crescer, você conseguiu estudar, você se formou e traz para a gente muito isso, né? Essa questão então, eu queria até aproveitar e dizer para você que no momento mais difícil da minha vida, que eu tiro isso como proveito, né? Que eu fui morador de rua, isso eu não nego para ninguém, falo sempre com muito orgulho. Nos momentos mais difíceis da minha vida, que foram esses, eu sempre tive uma meta. E eu acho que é importante para aqueles que têm essas dificuldades, lógico que cada um tem as suas características, né, de personalidade, mas eu sou uma pessoa de muita personalidade, perseverança e resiliente, né? Então, quando eu me vi na rua e me vi sozinho, eu criei metas na minha vida. Eu criei metas que eu não ia me drogar, eu não ia me prostituir, eu não ia roubar e nem matar ninguém. Eu só queria mesmo era ser digno de uma pessoa que trabalhasse e fosse respeitada. Então, eu nunca sonhei ser carnavalesco por conta disso. Eu sonhei ser um operário, ser um trabalhador, e Deus me convocou, e eu acho que o que a gente sabe, a gente tem que multiplicar, né? A gente tem que dividir e passar adiante, porque aquele que tem valor, ele não se perde nunca, ele sempre será encontrado, ele sempre será achado. Então, você que tem valor, você que merece ser reconhecido, com certeza alguém vai te encontrar e vai fazer com que tudo isso na sua vida vale a pena. Não, com certeza. E para ajudar aqui nesse bate-papo agora, chama aqui o nosso carnavalesco da União de Maricá, Renato Figueiredo. Boa noite, Renato, bem-vindo. Boa noite, Anderson. Boa noite, Edson. É um prazer estar recebendo aqui no grande artista nesse carnaval. A gente está fazendo essa série de lives aqui no União de Maricá, mostrando profissionais de vários segmentos do carnaval. Você é mais um carnavalesco que está nos dando a honra de participar aqui, né, contando sua história, falando sobre o seu estilo, da sua maneira de criar o carnaval. Então, boa noite a todos vocês. Eu que agradeço e fico feliz de saber que tem mais um contemporâneo aí de Maricá, né, que está fazendo acontecer a arte, né? Que o carnaval é uma arte tão particular, né? Tão nossa, é tão singular para o nosso povo, né? E cada vez que eu vejo surgir mais uma artista expondo essa nossa particularidade,
essa nossa individualidade artística, eu fico cada vez mais feliz. Então, parabéns para você. Obrigado. Edson, vamos lá. Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo. Lá em São Paulo, você está numa das maiores escolas, que é a Mocidade Alegre. Recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar a Solange, né? Assim, uma pessoa incrível, um ser humano fantástico, uma administradora exemplar, né? Como é que é para você fazer esse trabalho no Carnaval de São Paulo, na Mocidade Alegre, tendo uma administração que dá todo um suporte, né, para você poder desenvolver o seu carnaval? Então, eu costumo dizer que o carnaval ele tem suas vertentes, né? E em São Paulo se aprendeu a fazer carnaval muito bem e se aprendeu até mais do que no Rio, porque o carnaval de São Paulo ele tem uma profissionalização que é admirável. No Rio a gente tem uma paixão que vem no sangue, a gente nasce uma escola de samba, a gente cresce amando, eu sou Mangueira, eu sou Vila Isabel, eu sou Grande Rio, eu sou Mocidade. Já em São Paulo não, eles aprenderam como fazer tudo isso, né? E tem muita coisa para ensinar para todos nós. E trabalhar com a Solange é nada mais nada menos que o sonho de qualquer carnavalesco, porque essa Solange ela sabe administrar um carnaval, ela está diretamente ligada a todos os problemas que aconteçam no decorrer da execução do projeto. Então, a Solange ela é o sonho de qualquer carnavalesco, né? Eu tenho uma identificação muito grande com ela, me identifiquei muito mais com ela no primeiro ano, porque a gente nesse segundo a gente nem tem muito contato por causa do Covid, mas a gente está com o protótipo lá realizado já. Mas a Solange ela é uma mulher excepcional, uma mulher que merece muitos méritos, e a Mocidade também se identificou muito comigo, né? Pela minha forma de trabalhar. E a gente sabe quanto a escola ela é paixão, quanto a Mocidade Alegre ela vibra, né? Ela é uma escola de emoção. E ela tinha o Sidney durante muitos anos lá, e até então teve outros carnavalescos, e não existia essa identificação, e comigo, graças a Deus, essa identificação ela acabou acontecendo. E aí eu fico muito feliz, porque é mais uma escola que cabe no meu coração, que é enorme. Isso é muito bom, né, cara? Assim, eu conversei com a Solange, assim, o contato que eu tinha com a Solange era coisa de televisão, dia de desfile e tal. Eu sentia que a Mocidade tinha muita energia. Quando eu conversei com ela a primeira vez, assim, foi algo sensacional, uma mulher incrível, né? A pessoa dela, você vê que ela é aquilo ali, né? Não cria um personagem, né? Sim, Pra Solange, ou você ama ou você odeia, mas ela está brigando pelo melhor naquilo que ela se propôs a fazer, que é administrar a escola dela, que é a escola da Morada do Samba, né? Então, o trabalho da Solange, ela é uma presidente que trabalha de verdade, né? E quem trabalha com carnaval sabe o quanto você precisa ter pulsos de ferro e matar todos os dias um leão para fazer acontecer. Então, eu vejo muitas pessoas que criticam, não só a Solange, mas criticam o carnavalesco. Eu acho que essas pessoas deveriam passar pelo menos 15 minutinhos do que a gente passa durante a execução de um projeto, né? Porque botar a cara no sol são poucos, né? Até porque o sol não brilha para todos. É verdade. E assim, geralmente você nota que geralmente essas pessoas que estão lá criticando, elas ficam das redações ou então da sua casa com ar-condicionado, né, digitando coisas absurdas que nem tem conhecimento, nem busca conhecer, não
eles acreditam até que a gente, por ser carnavalesco, não tem o direito de errar. Eu vou errar quantas vezes assim a vida me permitir. Sabe por quê? Porque eu sou humano como qualquer outro. Eu não tenho teto de vidro com ninguém. Posso errar sim. E quantas vezes eu errar, e se eu tiver que pedir desculpa porque eu errei, eu vou fazer assim. Entraram no meu Facebook uma vez, fizeram uma ruaça com o meu nome, né? E falaram um monte de coisas, e postaram um monte de coisas, invadiram minha privacidade. Mas assim, a gente também entende o quanto a gente tem, quanto a gente é público e quanto a nossa opinião ela tem validade, né? O quanto se valida a opinião de uma pessoa pública. Porém, a gente hoje sofre momentos que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? A fake news ela acabou dominando as redes sociais e as pessoas hoje elas vivem a rede social, né? Infelizmente, não existe mais o namoro no banco da praça, né? Agora existe o namoro na tela online, né? E quando eu falo isso, eu falo generalizando algo que diminui muito o contato do ser humano com o ser humano, com o próximo, né? Uhum. E isso é muito ruim, né? Essa questão da relação do ser humano, né? Quando a gente passa a ter uma relação estritamente virtual, a gente perde um pouco, eu costumo dizer que a gente perde um pouco a humanidade, né? A gente lida diretamente com a máquina, mas não é a mesma coisa do contato, de você encostar na pessoa, abraçar essa pessoa ou dialogar frente a frente, né? Como eu estava falando para você um pouco antes da gente começar a live, é muito difícil, criou-se muitas expectativas diante de uma pandemia onde morreram muitas pessoas, né? E aí eu vi muita gente dizendo que o ser humano ia mudar e que ia ser muito melhor depois que tudo isso acontecesse. Infelizmente não é o que eu tenho visto. Eu tenho visto falta de respeito social com as pessoas, eu tenho visto pessoas que se revelaram de fato o que eram, né? Que se empoderaram das atitudes delas diante de opiniões sem nenhum valor, sem nenhum respeito. Eu acho que cada um tem que ter sim a sua opinião, mas ela precisa respeitar o seu próximo, né? Se você é gay, se você não é, se você é preto, se você é negro, se você é azul, é amarelo, se você é qualquer coisa. Você tem o direito de ser o que você é. Você tem direito de ser simplesmente um ser humano, né? Então, a sua opinião, ela pode mudar para você, mas ela não tem que mudar para mim. Vai mudar para mim se eu quiser, entende? Então, são coisas muito tristes que eu tenho visto acontecer, né? Hoje, se você fala que você não é Bolsonaro, as pessoas falam que você é petista, né? E isso não tem cabimento. Eu não sou PT, eu não sou Bolsonaro, eu não sou nada disso. Eu sou brasileiro. Eu não gosto de política e tenho direito de não gostar. Isso é fundamental, né? Acho que a questão é respeitar a opinião. Eu acho que isso está faltando demais nesse momento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Estrutura de enredo, a sua estrutura narrativa de enredo. Você tem uma estrutura. São Paulo e Rio de Janeiro tem uma diferença de estrutura narrativa? Como funciona isso para você? Deixa eu complementar. Fala, Renato. Eu ia fazer uma pergunta em cima disso também. Que tinha a questão do profissionalismo de São Paulo, né, e da paixão do Rio. Isso é evidente. Alguns carnavalescos que eu tenho mais contato com a Bolsada já falaram também sobre isso também. Outros amigos que foram para lá e não estão mais, como André Machado, Cavalcante, que é Renato, teu áudio está baixo, está baixíssimo, na verdade. Tá. Vamos lá. Melhorou um pouco? Melhorou. Então, a questão do profissionalismo de São Paulo, a diferença do profissionalismo de São Paulo para o do Rio, né? Eu já conversando com outros carnavalescos que eu tenho mais acesso, o próprio Lousada, o André Machado, que foi para São Paulo e não voltou mais, enfim, por conta disso.
E aí a pergunta que eu falo é o seguinte para você: a maneira de você planejar o carnaval, de você desenvolver o teu projeto, diferencia do Rio para São Paulo por conta desse profissionalismo a mais que você tem em São Paulo, que você encontra em São Paulo? Talvez o que eu vá te responder, talvez algumas pessoas não concordem, mas é a minha filosofia de trabalho. Quando as pessoas falam, me chamam de carnavalesco, eu respeito e admiro até esse título. Porém, eu sou um operário do carnaval e eu não sou maior do que uma agremiação. A diferença, ela existe sim, mas quando eu entro numa escola, primeiro eu estudo toda ela e tento respeitá-la da maneira que ela merece, né? Então eu não chego impondo aquilo que eu quero. São Paulo, hoje ele é um carnaval que cresce muito, né? Cresce sem freio, mas ele está passando por um processo que o Rio já passou, né? Que é um processo de engessar e limitar as escolas de fazerem coisas que inovam, né? Hoje em dia, as regras em São Paulo são julgadas por uma pasta, né? Não importa se é bonito ou se é feio. Se está na pasta e deu certo, para eles acho que está tudo certo. Mas é um processo que é necessário ser vivido, né, para que futuramente eles possam entender. E não vai ser eu que vou chegar e vou mudar tudo isso. Eu posso tentar, né? Até porque eu fiz o primeiro carnaval em São Paulo, foi um grande carnaval, um carnaval que foi muito bem elogiado, um carnaval onde a escola gostou, onde o público de São Paulo gostou. Eu tento sim implementar a minha forma de fazer carnaval, mas independentemente do Rio de São Paulo, eu entro numa escola e cada agremiação ela tem a sua particularidade, né? Ela tem uma velha guarda, uma ala de baiana, todas elas têm esses quesitos, mas nenhum deles significa que são iguais. E eles lá já estavam quando eu cheguei, né? Então eu não posso chegar e mudar tudo. A gente vai implementando as coisas aos poucos e resolvendo o que a gente acha que está certo, a gente absorve, o que está errado, a gente tenta corrigir, sem achar e sem pensar que a gente é o dono da verdade, né? Porque uma agremiação, um pavilhão é muito maior do que um carnavalesco. Ele é muito maior. A gente vai passar e a escola de samba seguirá, independentemente se for eu ou não o carnavalesco. Então é uma questão de absorção, no sentido de entender a agremiação que você está trabalhando. E se ela te dá carta branca para você mudar aquilo que você quiser mudar, que eu acho muito difícil isso acontecer, você respeita. Agora, caso ela não te dê, você respeita também, porque você está falando de uma agremiação. E ela merece todo o respeito de um carnavalista. E como funciona essa questão da estrutura narrativa para você? Assim, essa diferença da estrutura narrativa de enredo. Você está fazendo uma Clementina na Mocidade e vai fazer Martinho aqui na Vila Isabel, né? É muito diferente essa estrutura de São Paulo para o Rio? Então, no meu caso, eu trabalho com 2 professores antropólogos, né? E eu tenho uma assessoria que reage junto comigo a todas as pesquisas, né? E existe sim a diferença. Porém, a diferença é coloquial, né? Da forma que você apresenta o enredo em São Paulo, você apresenta diferente no Rio, né? Mas todo o trabalho de pesquisa funciona da mesma maneira. Só que vamos falar de São Paulo. Em São Paulo existe uma equipe que trabalha diretamente com a filosofia da escola, né? Com toda essa parte histórica da escola, e a gente trabalha junto, né? Já no Rio, eu trabalho mais sozinho, junto com a minha equipe, né? Eu tenho uma liberdade maior de fazer o enredo e montar o enredo.
Agora, uma vez aprovado, e aí a gente segue em frente e faz acontecer. Isso é que é importante, a gente ter da direção da escola, do presidente da escola, autonomia de poder trabalhar com liberdade, porque o artista ele não pode ser engaiolado, né? É como eu digo sempre, um passarinho engaiolado, ele canta, mas ele canta mais bonito quando ele está solto, né? Então, eu preciso dessa liberdade para poder trabalhar e fazer com que seja o melhor carnaval da vida dos componentes que amam a agremiação a cada carnaval que a gente faz. Renato, você ia fazer alguma pergunta? Não. Pode continuar. Então, passar aqui, ó, tem o Arthur Luzioli aqui que está comentando, fez um comentário aqui. Edson Pereira é um cara que admiro muito, como pessoa e como carnavalesco, adoro de paixão. O Arthur já foi meu aluno, uma pessoa maravilhosa. O Arthur... Eu vejo há muitos anos, mas eu não esqueço. O Arthur é um grande amigo meu, já assinamos carnaval juntos no Gado de Bom Sucesso. Ele já fez uma sinopse comigo aqui na União de Maricá e é um grande amigo mesmo. Meu melhor amigo é o Arthur. O Arthur é maravilhoso. Eu não vejo há muitos anos, mas estou sempre em contato nas redes sociais, sempre vendo ele curtindo tudo, vendo tudo. É isso, né? É aquela questão que a gente estava falando com relação à rede social. Eu estou brincando, atualmente eu estou brincando que as redes são antissociais, né? Mas tem a sua funcionalidade de rede social justamente para isso, para ter essa proximidade. Muitas vezes a gente não pode ter um contato físico maior com as pessoas, mas a gente está sempre observando lá o que elas andam fazendo. Isso é um papel fundamental, né? Isso é muito importante da rede social. E tem aqui também o Miro Freitas. E tem o Miro Freitas aqui, que trabalha com a gente, da equipe do Renato, né? Amor sempre pelo seu trabalho. Tá? Então, é muito legal muito ver obrigado, Murilo. É o Miro. E tem também o Pedro Rosa, que é um amigo meu. O Pedro já é amigo meu, mora lá em Caxias do Sul, está todo ano aqui no Rio para poder acompanhar os desfiles das escolas de samba. Né? Ele falando aqui, ó, seu trabalho é lindo, sempre desfiles fortes com grande artista. Grande muito artista. Obrigado. Muito obrigado. Tem o Éder Tadeu também. Eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que participam, né? Essa é a parte boa, né? Porque não existe dinheiro algum que façam com que pague todo esse carinho que a gente recebe, porque o que eu faço mesmo, eu faço para quem ama o carnaval. Existem muitos sambeiros por aí, pessoas que se falam que amam o carnaval, que amam o samba, mas estão ali mesmo para curtir aquela data em específico. A gente vive o carnaval o ano todo. Exatamente. Tem o Éder Tadeu aí participando também, falando Edson Pereira é um grande artista e tem uma linda história de vida. O Éder Tadeu também é um grande artista também. Quem não preciso conhecer o Éder, porque o Éder eu não conheço, é a primeira vez que eu estou vendo. Ele é um grande artista, acompanha ele nas redes sociais, ele faz um trabalho magnífico com papéis, com portagens, colagens, é maravilhoso o trabalho dele. Eu acompanho. Depois eu vou mandar o link do Instagram dele para você dar uma olhada nos trabalhos que ele faz, Edson, porque assim, são sensacionais. Ele é daqui do Rio? É daqui do Rio, ele? Daqui do Rio. Ah, que bacana. Aí o Arthur aí, meus queridos. Grande amigo. Arthur tem que aparecer mais, Arthur. Tem que aparecer mais pra gente se ver. Tem muito tempo que eu não te vejo. E ele aproveitou para poder fazer uma pergunta aí para você, ó. Edson, você considera que Iroku é uma continuidade de Ossan? Então, todo mundo fala sobre isso e realmente eu já falei também sobre isso, porque quando eu voltei ao Unidos Padre Miguel, que é uma escola que eu tenho um carinho muito grande, e nesse momento a gente vive um grupo de acesso muito forte, e eles me convocaram para poder ajudar na Unidos Padre Miguel, né, para fazer esse carnaval, e todos queriam uma reedição de Ossan, mas eu acho que Ossan, assim como Kizomba, como um Ita no norte do Salgueiro e outros carnavais que ficaram na história, são carnavais
que não se reeditam, que são carnavais que vão ficar para a eternidade, que a gente não deve tentar fazer de novo, porque eu acho que ele precisa continuar sendo o que ele era, o que ele foi, o que ele é, né? Então, Iroko é uma continuidade, sim, de Ossanha, porém não é Ossanha, é um outro carnaval, é um outro tempo, é um outro momento. Bacana. O Arthur, ele diz aqui, ó, que ele aprendeu a fazer maquete com você. Obrigado, Arthur. Vamos lá. Eu copio. O Arthur não envelhece, não, né? O que ele faz? Arthur, conta pra gente aí o que tu tá fazendo que tu não envelhece, cara. Cara de menino ainda. Eu não vejo o Arthur há mais de 10 anos e assim mesmo parece que é a mesma pessoa. E eu já aqui com meus 43. Acabei de fazer 43 anos, já tô um velhinho já. Daqui a pouco o Arthur tá com 150 anos e parece que tem 20. Mr. Miyagi. É isso aí. Impressionante. Vamos lá. Assim, você tem uma ligação muito grande com a Unidos Padre Miguel, né? Você teve outras passagens pela Unidos Padre Miguel. Você ficou de 2013 até 2017 ou 2018. Né? Mas ele começou lá, ele fez acesso lá. Ele fez 2006, 2007, 2008. Esse sabe tudo, tá vendo? Ele sabe tudo. O que acontece? A Unidos Padre Miguel foi uma escola, da localidade onde eu nasci e me criei, Bangu Padre Miguel. E um dia eu de chinelo entrei na quadra. Entrei de chinelo na quadra e falei assim, eu quero ser carnavalesco. Aí me falaram assim para mim, mas você tem um projeto? Eu falei, tenho, eu queria fazer um carnaval sobre o Guaraná. Aí, nesse mesmo ano, tinha um outro carnavalesco lá, que era o André, e o André fez o carnaval. Só que deu muitos problemas lá, aconteceram muitos problemas, e aí eu, com uma inexperiência muito grande, que era a primeira vez que eu fazia um carnaval sozinho, na verdade já tinha trabalhado com outros carnavalescos, como Mauro Quintais e até o próprio João 30, como assistente, né? Eu tinha acabado de achar que eu tinha condições de fazer um carnaval sozinho. Então eu entrei na quadra da Unidos Padre Miguel, e nesse ano que o André fez, deu muitos problemas, e no ano seguinte eu fui chamado para fazer o Guaraná, que era o título das lágrimas de Tupã nasce o fruto divino, o Guaraná, que agora vai ser até enredo da Tijuca no próximo carnaval. Porém, foi só campeão. O que acontece? Oi? E foi só campeão, né? Eu fui campeão sem perder nenhum décimo. Mas o que acontece? A UPM, a minha história de vida com a UPM é uma história muito linda, porque eu aprendi a trabalhar no carnaval e também ensinei muito aquela escola. Então a gente cresceu juntos, né? Até então a Unidos Padre Miguel era uma escola esquecida, é uma escola que tem muitos anos. Até arrogância minha falar que eu ensinei alguma coisa à escola. Porém, a escola estava muito tempo num estado muito esquecido, né? E eu comecei a dar essa ascensão à escola, junto com a administração. Hoje, a Unidos Padre Miguel, graças a Deus, é uma escola aguardada no grupo de acesso, já podia ter vencido grandes carnavais que já fez. Porém, esse ano eu estou de volta lá porque eu acredito muito naquela comunidade, que é uma comunidade muito forte, é uma comunidade que ama muito aquela escola, e eu tenho certeza que Iroko vai ser um carnaval para ficar na história, assim como Ossanha, assim como os outros carnavais que eu também já fiz lá, que foram bastantes, né? E todos eles marcaram muito, não só a minha vida, mas a vida de quem ama o carnaval de verdade. Eu costumo brincar dizendo que a Unidos Padre Miguel é uma escola enorme que está na Série A.
né? Que quando for para o grupo especial, dificilmente ela retorna, tamanho é o profissionalismo, a organização que a escola adquiriu. Como você falou, essa questão do crescimento dos dois, né? Parece que caminharam juntos aí, o seu crescimento profissional, o seu crescimento como carnavalesco, assim, e o desenvolvimento da escola, essa organização da escola foi muito bacana, né? E hoje em dia é aquilo. Eu sou de Bangu, né? E fico também ansioso lá. Eu sou de Bangu, torcedor do Salgueiro, né? E gosto da Unidos de Padre Miguel. Assim, eu gosto dessa escola vermelha e branca, e hoje em dia eu estou na escola vermelha e branca também, que é Amo Bangu, amo Bangu. Eu nasci no Rio da Prata de Bangu, no ponto final do 393. Nasci ali, ajudei muito a cultura que hoje está esquecida, porém, na época, a lona cultural foi um dos pontos de partida da minha vida artística e profissional, a lona cultural Hermeto Pascoal. Então, eu amo Bangu, minha mãe continua morando em Bangu, eu sempre estou em Bangu e muito me honro de ser banguense, muito me honro de falar aonde quer que seja, que ali é a terra onde me fez crescer, onde eu passei minha infância, onde eu tenho muitos amigos, onde eu sei que quando eu chego em Bangu eu estou em casa. E a primeira vez que eu desfilei foi com um enredo seu na Unidos de Bangu, né, que falava sobre a batata, né, foi do ano passado, 2019, né, que foi desenvolvido pelo Alex, né? Sim, sim. Então, assim, e o Clécio Regis é um grande personagem ali de Bangu, um excelente artista, banguense de carteirinha fanática. Eu trabalhei com o Clécio há alguns anos também, né? Eu fui pintor de arte também, né? No carnaval, eu trabalhei com o Clécio também. Muito bacana. Bangu quem conhece, quem mora em Bangu se apaixona, apesar do calor, né? Quem não conhece Bangu fala que Bangu é quente. Realmente é quente. O povo é um povo quente, é um povo caloroso, é um povo que transborda calor humano. É fantástico. Quem não conhece Bangu deveria conhecer, porque Bangu é muito legal, é muito bacana você andar por Bangu, falar com as pessoas. Ainda se conserva esse bom hábito, né, de passar e cumprimentar todo mundo em Bangu. É muito lindo você chegar ainda em Bangu e ver as pessoas sentadas na calçada, dividindo um sanduíche, conversando, batendo papo à noite. É muito legal você ver isso, porque é quando você lembra que o ser humano ainda tem expectativa de viver tranquilamente, né? De viver bem, apesar de todos os problemas. É verdade. Ó, o Arthur tá falando aí que seu casamento com a UPM é perfeito, escola maravilhosa, mas ainda vou te ver na Portela, Edson. Precisamos fazer essa campanha em Madureira, hein, Renato? Aí, ó. Já tem a minha águia, hein? Um dia eu vou fazer minha águia na Portela, tá guardadinha. Que assim seja. Arthur Portelense, né? Sem nenhum, com todo o descaramento do mundo. Eu e ele. Ó, Renato, dois portelenses. Renato é portelense roxo também. Mas Apaixonado vocês têm um carnavalesco maravilhoso, né? O Renato Lage está lá fazendo carnavais lindos, né? Fez um carnaval lindo. Com certeza. Grande profissional mesmo. Um excelente profissional. Né? Mas vamos lá. O SAM é marcado não só por conta do tema, do desfile em si que foi desenvolvido, mas também pelo acidente com a porta-bandeira. Né? Para você, como artista, assim, como aquele momento, como foi para você aquele momento? Acidente, todo mundo está sujeito a sofrer um acidente, né? E a preocupação, como foi para você naquele momento ver aquele carnaval tão forte entrando na avenida e acontecer aquele problema com a porta-bandeira?
Não, como eu falei para você, eu acho que título é consequência de trabalho, então eu sempre trabalhei muito no carnaval, né? O que acontece no carnaval, o carnaval, ele fora da avenida, ele é um embrião. Se você for fazer um cálculo, são 9 meses trabalhando, e ele nasce na avenida. Na avenida ele vai nascer com saúde ou não, né? Nesse caso, foi um parto que aconteceu e deu um probleminha, né? Esse problema acabou acarretando o não título da escola. Porém, assim, o que você vai fazer quando acontece algo nesse sentido no meio de um desfile? A única coisa que você vai fazer é pensar primeiro no ser humano, né? A porta-bandeira caiu, quebrou a perna, se machucou. Então, como é que ela está? Ela está bem? Segue o fluxo. Não tem outra coisa a ser feito. Lógico, a gente fica triste, fica chateado, mas isso é carnaval. No ano seguinte tem um carnaval de novo, entendeu? A gente não pode viver eternamente se martirizando porque é isso, porque aconteceu aquilo. O ano passado a Vila, no meu ponto de vista, estava linda. Ela foi 8º lugar, não voltou nem nos desfiles das campeãs. Houve, para mim, ao meu ver, um pré-julgamento pelo título do enredo, pelo enredo que era sobre Brasília, mas assim, a escola fez o papel dela. Ela estava lá digna, né, num carnaval cheio de problemas, financeiramente falando. Então, a gente tem que seguir em frente. No mesmo caso, uma pandemia. A gente está trabalhando no meio de uma pandemia. Aí se falam, vai ter carnaval, não vai ter carnaval. E aí eu começo a colocar isso na minha cabeça, não que eu estaria sendo um egoísta, mas eu tenho que continuar trabalhando. E o artista, ele precisa de quê? Ele precisa de inspiração. Ele não pode trabalhar com uma expectativa negativa. Ele precisa trabalhar com uma expectativa negativa, uma expectativa positiva, para ele poder fazer um grande trabalho, né? E eu tentei me desligar ao máximo. Tive parentes que foram atingidos com Covid, tive amigos que faleceram, tive pessoas que ficaram muito doentes, tenho ainda, mas assim, sempre me colocando como profissional também, entendendo que uma hora vai acabar tudo isso, vai passar tudo isso, e a gente precisa estar inteiro. A gente não pode chegar aos pedaços, né? O carnaval é uma parte importante do nosso país. Para quem fala e quem demoniza o carnaval é aquele que não sabe o quanto significa o carnaval, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que me fizeram chegar aqui e que fizeram esse espetáculo hoje ser considerado o maior espetáculo da Terra. Envolve milhares de pessoas, né, que dependem também financeiramente do carnaval. Sim, né? Não é uma bagunça, não é uma... Vamos juntar um grupo aqui, vamos fazer um negócio ali. Não é assim não, gente. O carnaval, ele movimenta milhares de empregos, ele dá milhares de empregos, milhares de pessoas sobrevivem do carnaval. Aí a gente pega um prefeito que fala que vai tirar o dinheiro do carnaval para botar nas creches. Você não tem nem creche. Que creche? Onde está a creche? A gente viu, foram 11 hospitais que só foram inaugurados 2 que não funcionavam. Os privatizados, sim, funcionavam. Os que foram pela prefeitura e pelo governo do estado, não funcionou. Entendeu? Aí você vê uma propaganda agora glorificando o maior carnaval, o maior espetáculo da Terra feito pelo Crivella. Você vai me perdoar, mas esse cara é um crápula, esse cara é um ordinário. Ele precisa entender um pouco do que é ser humano, entendeu? Não tenho nenhum tipo de pudor em falar, porque eu tenho nojo de tipo de gente como esse cara, que não merece nem a gente estar aqui falando dele, fazendo propaganda dele, tá? E não é por causa do carnaval, não. É porque ele diz que ele fala em nome de Deus, tá? Quem fala em nome de Deus, ele pensa no ser humano, não pensa num estado, não toma um posicionamento como ele, que nunca nem entregou a chave da cidade para um rei Momo. Não tem importância? Não tem importância para quem não se importa, entendeu?
a gente vive num Estado laico. Talvez ele não saiba nem o que significa isso, né? Porque ele está governando para a igreja. Isso é que é mais triste, né? Mas, enfim, É. vamos lá. Você depois, você passou para a Viradouro, onde você foi campeão, né? Trazendo a Viradouro de volta para o grupo especial, com o enredo Vira a Cabeça, Pira o Coração, Loucos Gênios da Criação. Né? Eu acho que foi assim, um dos carnavais mais fantásticos que eu pude ver na Marquês de Sapucaí, porque é o resgate da Viradouro, da grandiosidade da Viradouro, né? Você tinha feito, junto com o Júnior Shaw, a Viradouro em 2010, quando ela acabou caindo, numa outra circunstância, né? A escola já politicamente em conflito, falta de verba, essas coisas todas, acabou culminando com o rebaixamento. E a escola já vinha de alguns carnavais ruins, né? E como foi devolver a escola para o grupo especial, né, 8 anos depois desse rebaixamento? Então, muita gente não me associa a esse carnaval da Viradouro, mas é o carnaval que foi o Carnaval do México, um projeto lindo, né? E a escola, como você mesmo disse, era uma escola que estava com problemas sérios, não só financeiros, mas politicamente também muito sério. E voltar para Viradouro, para mim, foi uma questão de honra. Para mim, aquele carnaval ali, eu trabalhei de noite para poder fazer com que a Viradouro fosse campeã. A Viradouro hoje ela tem, graças a Deus, uma administração, talvez uma das melhores administrações do carnaval. Tá? Então, isso é mérito dela também. Tá? Nas vésperas do carnaval, eu tive um problema muito sério. Fui parar no hospital, fui internado, mas o carnaval estava na avenida já, estava na concentração, e eu dei um golpe no meu médico, saí com soro e tudo, e fui para a concentração. Eu não aguentava ficar em pé e desfilei pela escola. Cada vez que eu levantava o braço, eu não sabia se eu conseguiria estender o braço até em cima e se eu ia voltar e continuar em pé. Então foi um carnaval lindo, que eu tenho muita paixão por esse carnaval. Quando chegou no final desse desfile, eu desmaiei, minha pressão não voltava de jeito nenhum, e eu fui transportado de ambulância direto para o hospital, onde eu fiquei internado mais 1 dia e meio ou 2, se eu não me engano. Mas foi um carnaval que eu precisava fazer. Por isso eu saí da UPM e fui fazer esse carnaval, porque eu acreditava que seria o carnaval para que eu voltasse com essa escola. Porque quando ela foi rebaixada, eu sofri muito. Eu sofri muito porque eu, além de ser uma pessoa muito jovem, né, o decesso me fez muito mal. Né? E Loucos Gênios da Criação, Pira a Cabeça, Vira o Coração, um enredo que eu criei assim quando eu fui convocado para a Viradouro. Por quê? Quando eu cheguei na quadra da Viradouro, eu vi a Viradouro lotada, as pessoas enlouquecidas. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer um carnaval que fale dessa loucura, dessa paixão que essa escola de Niterói tem pela Viradouro. Então foi quando eu criei, exatamente na quadra, esse enredo que foi Pira a Cabeça e Vira o Coração, Loucos Gênios da Criação. Um carnaval onde eu falava de tudo aquilo que a gente acreditava e que todo mundo dizia que era impossível, mas o amor e a vontade sempre prevalecia, o desejo de fazer o melhor. E foi irretocável, né? O desfile em si, ele foi grandioso, ele foi poderoso. Eu sempre falo com relação à energia, né? Você sente que a escola vai ser campeã quando ela está entrando, e você sente aquela energia que ela vai trazendo, e a Viradouro nesse ano, na verdade, eu acho que esse ano de 2018 para cá, a Viradouro passou a trazer essa energia e que acabou culminando com o título desse ano. Né? Mas esse trabalho que você fez, assim, queria te parabenizar, porque foi primoroso. E foi muito difícil, porque não era dentro da cidade de samba, né? Era num barracão muito pequeno, então a gente tinha que tirar, fazer teste toda hora,
uma logística muito grande. Então, os méritos muito do diretor de carnaval, do Alex Fabi, e do Dudu Falcão, do Marcelo Calil. Então, assim, é vontade mesmo de fazer o carnaval, de fazer o melhor. Então, a Viradouro é uma escola que eu já dizia isso há 2 ou 3 anos atrás, vai ser difícil de segurar a Viradouro, porque ela tem uma administração muito séria, uma administração que trabalha em prol de título mesmo, de alcançar o título que é o que mais a gente almeja no carnaval. Então, não, com certeza, assim, é fundamental. E depois você passa para Vila Isabel, né? Você começa a desenvolver carnavais na Vila Isabel. Foram dois terceiros lugares. Foi um terceiro lugar, né, no seu primeiro ano de Vila. Aí aconteceu esse 8º lugar, que realmente eu concordo com você. Eu assistindo o desfile da Sapucaí, eu não consigo entender, né? O motivo do 8º lugar não seria campeão, ok, mas eu acho, na minha opinião, voltaria entre as campeãs, né? E agora você vai trazer para o próximo ano um enredo que é Vila Isabel na sua essência, que é impressionante a identificação do Martinho da Vila com essa escola, com o povo carioca, com o povo brasileiro. Como é para você desenvolver esse enredo de Martinho da Vila na própria Vila Isabel? Primeiro que você estar dentro de um projeto, de uma escola tão grandiosa quanto a Vila, né? Eu acho que é uma das escolas de maior raiz de samba, de preto, de negro, de morro, de favela, de tudo isso que a gente entende que é a origem do carnaval. Então, a Vila Isabel, para mim, é um orgulho muito grande. E o mais orgulho ainda é ser o carnavalesco que vai estar lá na ata, que foi quem construiu uma plástica direcionada a um enredo que vai homenagear o grande griot Martinho da Vila, né? Porque esse enredo é um enredo de muitos anos de vontade, de desejo da Vila Isabel, e eu fui escolhido para poder desenvolver esse enredo. Agora, nessa semana, no próximo sábado, amanhã já, né? A gente está lançando a sinopse, já lançamos já a logo do enredo, vamos estar lançando a sinopse amanhã, e o carnaval já está todo projetado. Um carnaval grandioso, como eu gosto, como a Vila gosta. A primeira coisa que o presidente fala para mim é assim: olha, eu quero os teus 3 carros no abre-alas, porque a Vila não pode ser menos que aquilo, não. Tá tudo bem, tudo certo. Porque eu quando criança, eu via o carnaval e aí todo mundo fala: nossa, o carnaval é o maior espetáculo da Terra. Eu nunca vi o carnaval como pequeno. Então, tudo meu é muito grande, né? Eu dou muito trabalho para a direção de carnaval. Eu dou muito trabalho para a direção de carnaval, porque eu não consigo... A minha escala, a minha proporção de carnaval é grandiosa, é grande mesmo. Eu assumo isso. Acho que é a minha característica e eu vou seguir, porque é o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, e a gente precisa lutar pelo que a gente ama e o que a gente gosta. Certíssimo. E aí vem aqueles carros assim enormes, aí pelo menos já tem essa vantagem, né? Já que o presidente exige, né, que tem que ter os 3 carros, não abre-alas, então já fica com um sorriso de orelha a orelha, né? Dá trabalho, né? O diretor de carnaval não gosta muito, não. Mas, assim, eu gosto de fazer um carnaval que já entre, assim, a pessoa já olhar e falar assim: caraca, não vai terminar? Olha, para mim, você tem que olhar para um carro alegórico e perder de vista, sabe? Você tem que olhar para cima e ver lá no final só a luz, só a estrela, entendeu? Para mim, carnaval é isso, né? Só uma coisa, lembrando aqui agora, tá falando de Vila Isabel, é só para lembrar que a gente tem o
nosso grande amigo JP, que é compositor aqui da União de Maricá, muitas vezes campeões, o samba da Vila de 2019, ele assina também, ele é um dos compositores. Então é um maricaense que também faz samba da Vila aí por muito tempo. O pai dele morou em Vila Isabel e foi compositor da Vila. Então tem essa força de Maricá também na Vila também. Vou falar uma coisa pra você, eu amo Maricá. Eu sempre posso, eu dou uma fugidinha, vou para Maricá, tenho alguns amigos aí que eu não vejo há muito tempo, mas eu sempre estou em Maricá. Eu vou sem destino, procuro uma pousadinha, fico numa pousadinha quietinho, sento aí no quiosquezinho. Gosto muito de Maricá. E já está convidado a conhecer a nossa escola. Com certeza. Só me convidar que eu vou. Vou sim, vou com o maior prazer. Renato vai apresentar para você tudinho, tal, é bem bacana, realmente. Maricá é uma cidade sensacional, maravilhosa. A questão de personalidade, né? Você está desenvolvendo aqui o trabalho do Martinho na Vila Isabel, e lá em São Paulo está falando simplesmente sobre Clementina Jesus, né? É incrível, né? Esses dois enredos, por conta do peso enorme que eles têm para a cultura aqui do Brasil, né? Como é para você? Como foi? Fizeram essa proposta para você ou você levou a proposta da Clementina lá para a mocidade? Clementina de Jesus é um enredo que eu gostaria de ter feito há muitos anos já, e era um enredo que eu ia fazer na Viradouro. E logo em seguida eu fui para Vila Isabel, e aí tinha um patrocínio de Petrópolis, que nem veio patrocínio nenhum. Então era a minha vontade de fazer Clementina de Jesus já faz muito tempo, né? E eu acho que enredo ele tem o seu momento certo, né? E tem a sua escola certa. A Morada do Samba, a Mocidade Alegre, ela é uma escola movida à emoção. E a gente tinha acabado de fazer um enredo sobre mulheres, né? Sobre as grandes rainhas, né? Mães, rainhas, deusas, né? De uma enfática conceito religioso, né, do candomblé. E aí, quando eu falei de Clementina para a mocidade, para a Solange, ela falou assim, cara, é isso que eu preciso de um enredo que tem emoção, e Clementina de Jesus tem essa emoção, né? Então, foi um enredo autoral, é um enredo que eu me honro muito, porque era uma mulher muito simples e que foi reconhecida praticamente perto da sua morte, porém deixou um legado muito grande, né? Uma mulher com ancestralidade, uma mulher que provou para o mundo que a simplicidade é maior do que qualquer coisa nesse mundo, né? E a simplicidade de Clementina de Jesus faz dela a mulher que ela é, mesmo não estando mais entre nós. Não, e assim, é bacana, né? Porque trazer para essas novas gerações que não conhecem a Clementina de Jesus a possibilidade de materializar, né? É uma pena, né? Que ela não esteja presente para poder receber essa homenagem em vida, né? Mas acredito que ela vai estar nos corações de todos os componentes da Morada, né? Todo mundo que é apaixonado por samba, né? E é fundamental, né, para a gente poder trazer esses artistas, né, que trazem a sua força através do seu canto, através das suas letras, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, a gente tem em São Paulo Clementina e tem no Rio Martinho, né, que é um ícone, né, pro mundo. Martinho já é diferente, que é uma homenagem em vida, né? Graças a Deus a gente tem ele aí para poder participar. Eu já fiz Ariano Suassuna na metade do caminho, ele partiu, mas foi um enredo que foi lindo também na Unidos Padre Miguel, talvez um dos mais bonitos também. Mas o Martinho, ele é a prova de tudo isso que a gente está dizendo, né? De tudo isso que a gente está falando, é a prova viva do que é ser o negro
que chegou onde chegou por mérito, não porque alguém disse que ele era. Não, ele é simplesmente o Martinho devagarinho, e chegando lá. Chegando na Vila Isabel como um grande homenageado e como a pessoa que vai conduzir toda essa história. É uma história fabulosa, né? A história de vida de Martinho da Vila. Não, com certeza. Eu sempre fico pensando, né? Eu comecei a refletir muito sobre isso quando a Tijuca falou sobre o Miguel Falabella, né? E eu vendo a imagem do Miguel, o último carro dele parado lá na concentração, os carros passando, a felicidade dele, eu sempre fico pensando como deve ser emocionante você ter esse tipo de homenagem, né? Nas escolas de samba, você ser um enredo, você está vivo para ser um enredo de uma escola de samba. Eu acho que é a apoteose da sua carreira, né? Que você fala assim, cara, eu fiz alguma coisa relevante para a vida, sabe? Para o meu povo. Eu acho que o Martinho é muito isso. Com e eu certeza. Acho que o Martinho é muito orgulho. Ele é isso. E assim, eu queria saber de você, como é para você ter essa honra de fazer esse enredo, desenvolver esse carnaval sobre uma pessoa como o Martinho da Vila. Não, eu tenho outra pergunta aqui em cima disso. Pode falar. Nossa, então, olha só, o Martinho, ele, além de, lógico, ser a lenda viva, né, do nosso samba e do próprio carnaval, ele também já escreveu grandes enredos para a Vila Isabel. A pergunta é o seguinte: nesse processo de criação, o Martinho também ele está dando alguma opinião, alguma coisa em relação ao desenvolvimento do enredo? Quando eu tenho estado muito com o Martinho, né? Mesmo que virtual, tive com ele presencial algumas vezes. E assim, a primeira coisa que eu falei para ele, Martinho, você tem alguma coisa que você queira que eu coloque diante dessa sua homenagem? E ele muito sabiamente falou para mim assim: não, Edson, eu confio em você, e o homenageado ele tem que ser prestigiado e não impor nada, não colocar nada. Eu acho que você vai saber conduzir isso muito bem. Então eu me lisonjio, né, com esse respeito e essa forma de pensamento do grande mestre Martinho. Martinho é um grande mestre. Eu tenho a felicidade de ser amigo de um dos filhos dele, dos dois, na verdade, mais do Tonico, que hoje está morando lá no Espírito Santo. A Juliana também é uma grande amiga. O Martinho veio aqui há uns 2 anos atrás no festival da Utopia aqui em Maricá, e na época tem vários livros dele, né? Eu falei que tinha um livro que eu gostaria de colocar ele como enredo de escola de samba. Aí eu falei para ele, aí ele falou assim: tem que falta. Eu falei: eu tinha que botar o Mundo de Maricá na Sapucaí. Se você me autorizar, vai ser esse enredo. Então tá autorizado. Só botar lá que o enredo é teu. É uma honra, né? Então tá guardadinho. A hora que der, maravilha. Ele vai. Maravilha. É um ser humano, assim, de luz, né, cara? Eu acho que todo mundo não precisa gostar de samba, não, para poder gostar do Martinho da Vila. Ele é isso daí. E só para não perder o costume, tá, o Edson? Eu sempre que tem algum carnavalesco aqui, eu sempre falo isso. Eu sou muito pé quente, tá? Primeiro ano desfilando na Viradouro, a Viradouro vale pedir. Entendeu? Então, assim, quer ser campeão, tem que comprar meu passe, entendeu? Tem que me levar para poder desfilar contigo. Né? Momento vergonha. Tá convidado. É bom, né? Assim, não adianta, cara. Eu brinco com isso daí, mas eu falo para todo mundo, até mesmo para os meus alunos, falo: gente, todo mundo tem que ter experiência de desfilar pelo menos uma vez na vida. É a experiência maravilhosa. Você sai tão bem da Sapucaí, né? Que você precisa disso. Então eu brinco. Esse ano eu ia desfilar em uma escola em cada dia, né? Mas aí acabou que eu não consegui fazer os arranjos. Mas aí para o próximo carnaval eu já tô me oferecendo aí, ó,
Já sabe aí, ó, já tenho Beija-Flor, já tenho Viradouro, Vila Isabel. Cara, daqui a pouco eu vou desfilar em todas as escolas. Vai bater o recorde. Entrar pro Guinness. Ai, ai. Isso aí. Isso aí. Mas vamos falar um pouquinho de Irocô. A gente teve de Irocô, a gente teve a escolha do samba, né? Que causou uma certa polêmica aí por conta de críticas, as pessoas não gostaram muito desse samba. Mas eu acho que é um samba que está muito dentro de acordo, né? Com o enredo proposto, com o enredo elaborado. Como para você, como carnavalesco, né? Como criar um enredo e depois essa questão da escolha do samba, a escolha do samba que vai se adequar a esse enredo que você vai desenvolver. Na verdade, eu já passo por isso há alguns anos, né? Então você acaba se habituando. E quando você tem um ano com uma levada de bons sambas, qualquer um deles que ganhasse, você ia passar pelo mesmo problema, né? Então, nós tínhamos bastante samba e a maioria eram sambas bons, né? Então, logicamente, o que ganhasse ia sofrer crítica. Então, eu sempre abstraio, porque o importante a gente tem que entender que o carnaval, ele não é só plástica, né? Ele tem também o julgamento. E o julgamento de um samba é praticamente 50%, 60% de um desfile, né? Porque tem que estar tudo de acordo, linkado, né? Tanto a plástica quanto o samba, quanto a sinopse do enredo. Então, esse samba é um samba que, não que os outros não fossem, mas é um samba que mais completo estava. Eu não sou a favor de juntar samba, né? Eu acho que se desrespeita o compositor, né? O compositor também não gosta disso, pelo menos no meu ver. Então, nós escolhemos esse samba e esse samba é o samba que vai representar, e eu acho que é um samba muito valente, um samba que vai fazer com que a escola faça um grande desfile. Com certeza. E lá na Mocidade também, de São Paulo, teve um caminhão de sambas inscritos, que eu, na época, até falei com a Solange, assim, eu acho que foram 42 sambas 42 inscritos, sambas né? muito difíceis de escolher, porque todos eram muito bonitos, todos belíssimos. Você podia brincar assim que tinham 42 sambas e 41 eram bons, né? Exatamente. Eu até brinquei com a Solange, eu falei assim, Solange, por que você não pega e cria um disco com esses sambas, assim, porque são muito bons, né? Uma doideira, eu nunca vi, né, numa escola de samba, uma quantidade tão grande de sambas muito bons como a gente viu na Mocidade em São Paulo esse ano. É verdade. É verdade. Impressionante. O Jorge Luiz. Pode falar. Mas quando você tem uma sinopse, um bom enredo, você, graças a Deus, tem um bom problema, né? Que é o samba. E é sempre assim, você sempre vai ter problema com escolha quando você tem bons sambas e boas sinopses, bons enredos. Ainda bem, né, que tem esse problema, né? Graças a Deus. É difícil para vocês poderem escolher, mas em compensação vai brindar a gente com uma gama infinita de bons sambas. O Jorge, ele está fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você, como tema de carnaval, Edson, qual escola você gostaria que fizesse você como enredo? Oi. Oi, me ouviu? Parou e congelou, mas já voltou já. Então, o Jorge ele perguntou aqui que você como tema, né, você sendo o enredo, né, qual escola que você gostaria que fizesse enredo?
Eu vou pedir desculpa ao nosso amigo, mas eu não me sinto digno de ser enredo de uma escola de samba. Eu acho que tem muitas pessoas ainda na minha frente. Talvez um dia, quem sabe, né? Mas muito difícil. Eu não me vejo como um enredo de escola de samba. Eu tenho uma história de vida muito bacana, na qual eu me honro muito, mas eu sou mais um brasileiro que tem essa história, né? Tem outros brasileiros que têm histórias similares. E nós temos grandes artistas, grandes histórias para contar ainda do Brasil. Então, eu não me vejo sendo enredo de escola de samba. Peço até desculpa ao nosso amigo aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Edson. Perrengue, qual foi o maior perrengue que você já passou num desfile? Tirando, claro, esse que você estava com problema de saúde aí, e depois foi internado, mas qual foi um outro perrengue aí que você já passou? Eu passei muito perrengue na Renascer de Jacarepaguá, quando a escola teve no grupo especial comigo também. A escola ela parou de fazer o trabalho e na avenida a escola entrou menos de 60% do desfile do trabalho, do projeto. Então, teve momentos muito difíceis assim na Renascer. E eu prefiro abstrair, porque a gente não pode viver de coisas que não nos faz bem, né? Eu prefiro abstrair. Mas na Renascer de Jacarepaguá teve momentos de eu pedir ajuda a pessoas do morro, daquele morro de volta da cidade do samba, para me ajudar na hora do desfile, atravessar o túnel com saia de baiana na cabeça para poder ter baiana, porque nem isso a escola fez. A escola não carregou para a avenida nem o que tinha sido produzido. Então, foi muito difícil. É realmente muito complicado, né? Qual a sua expectativa para o próximo carnaval, que a gente não sabe exatamente quando ainda vai ser? Existe muita especulação que vai ser em maio, junho, julho, enfim, né? A gente não sabe ainda como ficou essa questão, mas qual a sua expectativa para... Qualquer expectativa que for dita aqui agora seria especulação descabida, porque tudo que se fala hoje sobre o carnaval é só especulação. O que a gente terá de posicionamento sobre o carnaval só depois das eleições. Você pode acreditar nisso. Eu falo isso direto. Depois das eleições se vai falar de carnaval. Antes, tudo que se fala é só especulação. E eu nem me permito fazer isso. O que eu faço é continuar trabalhando, porque eu sei que uma hora terá carnaval e eu vou estar com um projeto pronto para executar. Então, Edson, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Por exemplo, aqui a gente não lançou um enredo ainda, apesar de ter um enredo já pronto, apesar de estar trabalhando também. Até protótipo, eu tenho algumas coisas prontas já. O problema é o seguinte, que eu digo o seguinte, como planejar algo que a gente não sabe quando e como vai acontecer, né? Vamos dizer que tem um carnaval no meio do ano que seja de forma reduzida, enfim. Então, é complicado de você planejar algo assim. Você, no desenvolvimento desses dois carnavais teus, tanto daqui do Rio quanto de São Paulo, você tem, vamos dizer assim, um plano B para caso no meio do ano aconteça o carnaval, mas que seja de forma reduzida? Então, isso é uma questão de posicionamento. É como eu falo, o artista ele tem que estar... independentemente de pandemia, de data de carnaval, eu sempre trabalho com plano A, plano B, plano C para o carnaval. Agora, o ponto de vista do profissional é uma coisa muito particular. Como, por exemplo, o protótipo da UPM está todo pronto. O protótipo da Mocidade Alegre está todo pronto. O protótipo da Vila Isabel está encaminhado para ser executado, né? Então, todo o projeto está pronto. Agora, se a escola falar para mim que vai ter carnaval em junho, particularmente, eu vou, como mais um profissional da escola,
conversar com a escola para que a gente faça outro enredo para fazer o carnaval, né? Não Martinho da Vila. Mas isso é uma questão pessoal e quem decide é a escola. Quem decide eu sou um profissional da escola. Quem decide é o presidente. Eu vou dar a minha sugestão. Entendi. É o mesmo ponto de vista que eu tenho também. Eu acredito que se um carnaval no meio do ano, independente de grupo, né, e se for realmente de forma reduzida, eu acredito que não deva ser como um carnaval normal em fevereiro. Eu acho que às vezes você está com um projeto já de um enredo, planejamento de um trabalho, para fazer aquela coisa, né, que você já imagina e tem que cortar aquilo demais, ou perder aquela chance de ter aquele grande trabalho que você está planejando, não sei se vale a pena. Então, eu sou a favor de que seja feito um novo trabalho, nesse caso, excepcional. Gente, complicado. É um ano diferente, né, para todo mundo, assim, inesperado. A gente nunca imaginou passar por uma situação como essa, então a gente vai ter que agir de acordo com as normas aí de saúde, as normas sanitárias aí. Vamos torcer para que essa vacina seja eficaz e apareça logo. Eu vou dizer uma coisa para você que pode ser ignorância da minha parte, mas assim, é diferente sim. Mas não é diferente para o pobre. O pobre ele já foi massacrado mesmo sem pandemia. O pobre ele já passa fome mesmo sem pandemia. O pobre já banalizou a morte mesmo sem pandemia, porque todo dia morre 10, 20 pessoas com bala perdida. A polícia entra na sua casa e desrespeita o pobre, o negro. Então, a pandemia ela está afetando muita gente psicologicamente e financeiramente. Mas quem já era pobre, já sofria por isso, continua sofrendo. Entende? A gente está sendo atingido, mas essas pessoas elas já sabem o que é isso. Né? Nós já sabemos o que é isso. É verdade. Então está potencializando para outras pessoas estão sendo atingidas com essas questões agora. Então, por isso que ele está sofrendo um pouco mais. Concordo com você, tem toda a razão, né? Edson, queria agradecer demais a sua participação aqui nessa live da União de Maricá. Queria parabenizar você pelo conjunto da obra, por todo o trabalho artístico que você faz, tudo que você nos brinda, né, nos seus desfiles, pelas suas criações, né, e por você ser uma pessoa tão magnífica, né, um ser humano tão bacana como você é. Eu queria te agradecer aqui por participar dessa live com a gente. Eu que agradeço e digo para vocês que é um prazer muito grande. Vocês são extensão do meu trabalho, do nosso trabalho do Carnaval. E todas as vezes que eu puder estar presente, pode contar comigo. Deixa eu só mostrar para vocês a Madalena, porque ela está aqui desesperada, porque ela não pode me ver aparecer sozinha. Ela quer aparecer também, entendeu? Né, Madalena? Dá um oi. Oi, Madalena. Ela não pode me ver dando entrevista no telefone. Quando ela vê o telefone, ela fica desesperada. Tá certo. Sensacional. Edson, mais uma vez, brigadão. Boa sorte aí no próximo carnaval, né? Com a Mocidade, com a UPM e com a Vila Isabel. 3 enredos maravilhosos, né? E quem sabe a gente não fecha uma trinca. Imagina, cara, campeão com os 3. Nossa Senhora, eu vou... Aí é demais, né? Mas muito obrigado. Um grande beijo pro pessoal de Maricá também. Tá? Sim, Edson, por aí. Com certeza. Edson, agradeço muito também a sua presença. Agradeço muito também a sua presença. Como eu falei no início da live, quando eu entrei, a gente está fazendo esse trabalho, postando vários profissionais que atuam no Carnaval, até para as pessoas daqui de Maricá, que é uma cidade que ela já teve um grande histórico Carnaval, depois parou e agora está com uma escola nova que desfila no Rio, né, uma representação da arte do Maricá no Rio. Então é legal ter essa troca também com profissionais já conceituados, né?
E, de minha parte, particularmente, é um prazer conversar com você. Eu não te conhecer pessoalmente, mas sou um grande admirador do seu trabalho, acompanho há muito tempo, muitos anos, sempre vendo, sempre ficando impressionado, como você disse, com o gigantismo das suas alegorias. Não só gigantismo, os detalhes, entendeu? Além de serem grandes, são muito detalhes. E é impressionante e, assim, com certeza eu vou ter um grande prazer de te receber aqui para a gente trocar ideias, para mim aprender muito mais ainda com os suas dicas aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. E um grande beijão. Fiquem com Deus. Tá? Tchau, tchau. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Tchau.